Boa noite, retomando as lives do Mar da Consciência. Hoje, 11 de agosto de 2025, passado o Dia dos Pais, estamos sob o signo de Leão. Mercúrio retrógrado, né? Foi embora, o pessoal tá feliz, enfim. Cada um com seu ponto de vista, eu não dou muita significância, mas já que é para deixar fluir, vamos, né? Se a coisa é para contribuir, vamos lá. Hoje eu tenho uma palestrante, uma convidada maravilhosa. Ela que é. Oi, Marcelinha! Outra palestrante do Mar da Consciência, Maísa Costa, minha convidada. Ela que é especialista, ela é terapeuta, especialista em terapias chinesas. Ela que é reikiana. Ela que é a pessoa que traz o meu querido Wagner Borges aqui para o Recife. Enfim, ela tem tanto conhecimento que a gente marcou um encontro numa tarde, anoiteceu e a gente continuou, de tanto conhecimento que essa mulher tem. Ela é um amor e ela ainda toca violino. Mas hoje a gente vai falar do que ela vai trazer para esse Mar da Consciência Recife. Qual o assunto? Ela tem tanto conhecimento. O que é que você vai falar? Hein, Maís? A gente trocou uma ideia, vou deixar para ela dizer o que ela vai falar. Tá bom, Maísa Costa? Então deixa eu chamar você aqui. Peu, você tá aqui. Peu, tô devendo um encontro com você, viu, querido? Boa noite, boa noite. Cadê? Vem, Maísa, mandei o convite para você. Chegou. Vira. Ah, menina, que mulher bonita, né? Oi, Olha, arrasou. E aí, Maísa, seja bem-vinda. Danúzia, menina, veio o povo todo, viu? O povo, ó, chegou, veio com Maísa. Acabou o Mercúrio retrógrado, graças a Deus. é verdade. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer imenso aqui com vocês, né? E receber o convite dessa querida, que é maravilhosa, essa Ana Freire. Foi um prazer imenso, foi um presente, né? Conhecê-la através do evento do Wagner Borges, como ela havia falado aí com vocês. E aí eu Exato. conheci a Ana e foi assim maravilhoso a conexão da gente, foi muito bom. Está E é sendo, né? muito, muito bacana estar aqui hoje com você, compartilhando tudo isso, né? Exatamente, mas está sendo, né? São aqueles encontros que eu digo que são encontros de alma, né? Encontros de propósito, né? De pessoas que querem levar a expansão da consciência para o mundo, para a gente e para as pessoas, né? A gente sabe o quanto é desafiador criar eventos, trazer pessoas, mostrar para as pessoas o quanto é importante, né? Essa questão de se desenvolver, se conectar. Porque, Maísa, você é terapeuta, né? Você atende. Muitas vezes as pessoas querem só cuidar do problema. Ai, Maísa, eu tô com dor. Ai, Maísa, não sei o que. Ai, não sei o que lá. E você se conhecer, você chega a evitar que essas dores, né, aconteçam. Fala um pouquinho do teu trabalho hoje. O que é que você faz aqui em Recife? Ana, eu tô te ouvindo bem baixinho. Por quê? Vocês estão me Precisamos ouvindo bem, aumentar. pessoal? Bárbara, tá me ouvindo bem? Fala aí se estão me ouvindo bem. Melhorou um pouco, mas ainda tá baixo. Não acredito. Vê aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Deixa o pessoal responder. Aqui meu celular tá no volume máximo já. E o meu também. Marcela disse normal. Mas, Bárbara, tá me ouvindo? Fala aí, minha gente. Estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem. Danúzia, doutora. Paulinha, também. É o teu fone. Não tira o fone. Eu tirei o fone já para ver se eu te escutava melhor. Deixa eu ver aqui. Vê aí. Tu tá no Fala agora computador ou no aí. celular? E aí? Veja aí. Fala aí, Ana, pra eu ver. Oi, Maísa. Melhorou? Agora, Ótimo. sim, Mas você ouviu o que eu falei no sim, vamos começo? Que lá. você é terapeuta, né? E Sim, você cuida muito das dores das pessoas que chegam, né? Ah, eu tô com dor, eu tô com um incômodo. E trazer. Obrigada, Paula, obrigada, pessoal. E você trazer o conhecimento para as pessoas é até evitar que elas cheguem a ter esse problema. Fala um pouco do seu trabalho hoje, o seu dia a dia. sim. É muito importante esse ponto que você falou, das pessoas terem consciência do que é que está levando elas à doença.
Porque, na verdade, eu digo que a doença, ela é o caminho para a cura. É o nosso corpo manifestando que está na hora de soltar aquilo para a gente encontrar a cura, né? E aí, o que eu observo muito são padrões emocionais relacionados muito a traumas, ou até comportamentais mesmo, que levam o paciente àquele padrão de dor. Porque as pessoas têm muito assim isso em mente, né? Eu, como fisioterapeuta, eu consigo trazer mais essa visão, vamos dizer assim, da parte energética por conta da medicina chinesa, porque para a medicina chinesa não existe doença, existe desequilíbrio energético, né? E Maravilha. nossa coluna, eu como fisioterapeuta, eu consigo trazer esse olhar mais profundo, porque a coluna, eu digo que ela é o altar do nosso corpo, porque a coluna, ela não só conecta músculo e tendão, mas ela conecta também vísceras e órgãos. E disfunção nas vísceras e órgãos vai trazer todo um complexo, todo, vamos dizer assim, um impacto no nosso corpo físico. Mas a gente tem que parar e pensar que esse desequilíbrio ele primeiro aconteceu no campo energético do paciente. E aí, através do campo energético, esse movimento se manifesta no físico, que é para a gente olhar para isso e buscar o caminho para debelar, vamos dizer assim, esse trauma. E a gente sabe que não é de um dia para a noite, não é num dia, numa sessão. Então, às vezes, as pessoas querem uma receita milagrosa. Mas a partir do momento que você traz a consciência para o paciente de onde partiu aquele padrão dele de dor, isso já é um processo de cura. Só que esse processo de cura, ele é diariamente. Porque aí você tem que refazer a relação com você mesmo, como você olha para aquilo, por que que você foi para aquele padrão de comportamento, o que eu posso fazer para evitar aquilo. Então, como você falou, é muito importante a gente ter essa consciência, como eu posso fazer para evitar entrar naquele padrão, né, de dor. Então, a medicina chinesa, ela traz muito esse aspecto, esse olhar, e agora, complementando também com a terapia sistêmica, né? Que eu agora estou fazendo minha formação em constelação sistêmica, e a gente consegue também ver isso com muita clareza. Como o nosso padrão energético ele muda a partir de um trauma e como ele muda quando a gente também resignifica aquilo, né? Quando a gente olha para aquilo, compreende e acolhe, né? Integra todas as partes. Então eu digo assim, que a saúde ela começa no campo energético, porque nós somos energia. Esse corpo é energia condensada, mas é energia. Tudo está em movimento no universo, né, Ana? Então acho que é isso. E a mente, como você melhor do que ninguém, né, para falar disso também, a nossa mente, ela rege todo o nosso corpo, né? A partir do momento que a gente cria, eu digo assim, que o medo é uma ilusão, né? Um recorte que a gente faz e criou aquilo de uma historinha que alguém contou para a gente, ou a forma como a gente interpretou, e a gente criou aquilo e acredita naquilo. E aí o nosso padrão energético ele começa a ir de acordo com aquilo que a gente, né, projetou. Eu digo que o medo é uma projeção de algo que não existe, né? Mas a gente criou aquilo, né? E quando a gente acorda e a gente consegue perceber isso, a gente tenta desfazer, e aí é quando começa, né, todo o processo da cura. Menina, foi tanta coisa agora que já foi uma da consciência agora. Porque você falou tanta coisa importante da gente tomar consciência. Você falou de várias coisas. Vamos lá. Primeiro, você falou sobre um ponto que é chave nessa realidade. Chama-se medo. Eu vou voltar lá no sistêmico e no acolher. Né? Você falou, o medo é a projeção de algo que não existe. Por exemplo, né? O paciente chega para você e ele conta uma história, né? E você detecta que ali tem um medo, ou sei lá. Enfim, tem uma dor ali que reflete, se você vai mergulhar naquele assunto, ali tem um medo, né? Subliminar. Medo até de ser Sim, feliz. Medo até de ter sucesso. Medo. Ah, eu vou viajar essa semana. Menino, mas minha coluna travou. Ó, não foi problema. É o medo de ir para frente que trava tudo. E como é que sim. você cuida do seu paciente? Você chega e já vai dizendo, meu filho, isso é medo. Tira esse medo.
eu começo a fazer a relação que a medicina chinesa faz entre as emoções e os órgãos e as vísceras e o nosso padrão de comportamento. Por exemplo, você tocou num ponto-chave aí, o medo. Pela medicina chinesa, o medo, ele é visto, é o órgão do o rim. O rim é o órgão que retém o medo, certo? Hum, E esse órgão, ele está bem abaixo aqui na base da nossa coluna. E o que é sim. que acontece? Quando o paciente ele vibra muito no medo, ele tem uma tendência a desenvolver justamente dor na coluna e travar. Muitas vezes, às vezes o paciente chega para mim e diz: "Oh, mas eu tive uma lombalgia do nada, não fiz nenhum esforço diferente, nada, e minha coluna travou." E aí a primeira pergunta que eu faço para ele: como é que anda seu estado emocional? Você vem tendo medo de alguma coisa? Porque está muito relacionado ao medo, à questão do medo do futuro, que às vezes o paciente faz, não, eu não tenho medo de nada. Mas o medo do futuro, a questão da falta de adaptação. Tem pessoas que têm dificuldade, Ana, em se adaptar a novas situações. E isso gera o quê? Uma resistência, gera um medo. E esse medo é o órgão o rim. O rim é o órgão de choque desse medo. E como ele está bem na região ali da lombar, o que é que acontece? A gente começa a entrar em crise, uma lombalgia. E aí muitas vezes o paciente faz, não, não fiz nada, não peguei peso, não, não, não. E aí quando eu trago essa relação dos órgãos, da víscera, das emoções, pela visão da medicina chinesa, aí ele começa a linkar. Ah, essa semana ou faz 7 dias que eu tive uma situação que me remeteu a um medo, a uma apreensão. Eu tive isso. Aí ele começa a clarear. Então eu digo assim, que a medicina chinesa ela também é autoconhecimento, porque você começa a se conhecer, você começa a conhecer como seu corpo funciona a partir de padrões emocionais. E aí eu digo, o medo, ele vai existir sempre, porque é algo que está inerente aí a todo mundo na sociedade e é um padrão, né? Que a gente já nasceu com esse padrão. Então, mas é necessário a gente tomar consciência, né? De que medo? Medo do quê? E como eu posso trabalhar isso? Como eu posso minimizar isso e me reconhecer para quando eu ir entrando naquele padrão, opa, foi por isso. Porque aí quando a gente reconhece a raiz, aí a cura acontece, né? Então, eu costumo Está trazer consciente, assim, hein? isso, eu costumo dar consciência. Por exemplo, um paciente que ele tem muita recorrência de dor muscular, tensão, e aí ele chega para muita enxaqueca, aí eu digo, olha, como é seu padrão? Você é um paciente que tem muita raiva, que é explosivo? Ah, doutor, eu sou aquela pessoa que eu não aguento muita coisa, eu sinto, é raivoso. Então, aí eu começo a explicar, ó, cuidado, porque esse padrão é do fígado, o seu fígado está em desequilíbrio. Às vezes é até algo lá de trás. Uma criança, vamos dizer, que ela não foi vista, ela se sentiu, vamos dizer assim, não reconhecida no sistema. E aí esse fígado ele começa a ficar congestionado. E o fígado, pela medicina chinesa, ele gera músculo e tendão. Então, quando você retém muita raiva, raivas que não foram ditas, que não foram administradas internamente, esse fígado começa a ficar congestionado e eu vou começar a gerar muita dor muscular, tensão, enfim, por aí vai. Então, eu costumo trazer essa consciência de padrões emocionais relacionados às dores do corpo, né? Como diz assim, me diz onde dói que eu te direi por quê, né? Uau! Isso já é a palestra, que não vai ser a palestra, que a palestra vai ser outra coisa. Mas me Sim, dizes sim. como é, me dizes onde dói, eu vou anotar. Olha, eu anoto tudo, minha gente, aqui. Me dizes onde dói, Que eu que o direi quê? por quê. Que eu te direi por quê. É, isso é forte, viu? Isso é muito forte. Não é, Bárbara? Top. Sim, Ô, Maísa, você falou outra frase lá no começo, você disse assim, tipo assim, você acolher, né, as suas dores, porque muitas vezes as pessoas querem se livrar, né? Ah, eu vim fazer isso para sim, liberar. Mas antes da liberação, você tem que olhar para aquilo, vou deixar você falar, olhar para aquilo, entrar em sintonia com aquilo, acolher, para depois, que só liberar parece que você está querendo se livrar, né? sim. Fala, Maísa, um pouquinho sobre isso, por favor.
Pois é importante quando a gente reconhece que tem um trauma, que tem algo que não foi bem resolvido dentro da gente, a gente acolher aquilo. Como acolher? Eu olhar para aquilo e compreender que aquilo teve uma importância e que aquilo trouxe um conhecimento, um aprendizado para mim enquanto alma e crescimento. Porque se eu não olho para isso, resignificando, entendendo que foi necessário para aquele momento, para eu poder aprender com aquilo e ir para uma nova etapa, eu começo, aí eu olho para aquilo e não reconheço e quero soltar, mas é preciso eu olhar, reconhecer e ter aquela gratidão, mesmo pelos momentos que não foram tão agradáveis. Mas eu reconhecer isso e dizer assim, eu vejo que isso teve a importância na minha vida e faz parte de mim também. Porque até as experiências ruins são partes nossas, né? E a gente Sim. não pode excluir. Então a gente tem que incluir tudo, até aquilo que não foi tão legal, mas incluir resignificando, entendendo que foi necessário para o nosso crescimento, porque nada chega sem nenhuma razão. Tudo chega por um propósito. E tudo chega por ressonância. Se eu estou tendo num campo vibracional, eu estou ressonando aquilo mesmo de forma inconsciente, eu vou atrair aquilo para a minha vida. E veja, a sabedoria inata, ela é tão perfeita que ela justamente atrai, que é para a gente olhar para isso. Se um padrão começa a se repetir na tua vida e você, nossa, por que que isso? Então aí você vai, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. O que é que eu não Então é o aprendi corpo. ainda, por favor? Isso. O que é que eu não aprendi ainda? É como eu digo assim, que o nosso corpo ele é cheio de gavetinhas, de arquivo. E chega uma hora que o próprio corpo vai expulsando, vai dizendo aqui, isso aqui não tem mais espaço. Eu preciso liberar isso. E aí é quando a gente começa a atrair situações repetitivas, que é justamente para a gente olhar, e como você falou, e acolher, compreendendo que aquilo foi necessário para aquela etapa, para a gente amadurecer como alma e crescer. Porque eu digo assim, a vida, ela é pedagógica. No dia que termina o dia e você não aprendeu alguma lição com aquele dia, então você perdeu a aula, Aí vai né? repetir. Isso, A vida isso é aí. pedagógica demais, né? Essa mulher é demais, minha filha. Demais. A vida é pedagógica. Quando a gente entra nessa energia, né? Que a vida é pedagógica, que tudo é um aprendizado, fica mais leve. Porque você não acha que o Sim. mundo. Porque tem gente que diz que o mundo tá contra ela. Ó, vê, Párvata, me veio uma coisa agora. Qual o olhar da medicina chinesa para o hipocondríaco? Seria uma ressonância com a doença do outro? Ixi, Párvata, Olha, que o pergunta difícil. hipocondríaco, ele vai ter uma relação muito forte com o medo, né? O medo o quê? O medo de doença, né? O medo de ficar doente, o medo. Então, aí a gente tem que ver a raiz desse medo, porque ele entrou nesse padrão do hipocondríaco, né? Da mania, vamos dizer assim. Mas essa mania, por trás dessa mania, tem o sentimento primário, que é um medo, né? Sempre o E aí medo, a né? gente sempre tem um medo aí, nessa raiz. É tanto que assim, grandes mestres, né, espirituais sempre trouxe essa mensagem para a gente que um dos motivos, dos maiores motivos que estagna, vamos dizer assim, a evolução e o crescimento da gente quanto alma aqui no nosso planeta é justamente o medo. É o medo e a ignorância, porque o medo ele paralisa, né? Ele paralisa a gente. E nós viemos, né, de civilizações que foi muito implantado, né, esse padrão na nossa mente. Então a gente já nasce com medo. Medo, às vezes, até de ser feliz, como você falou. Medo, a gente se sabota, Eu acho que esse é porque o a gente pior, tem sabia? medo. E isso, esse é o pior. Então, assim, é preciso a gente olhar muito para essa raiz do medo, porque eu digo assim, o medo, todo mundo tem medo de alguma coisa, seja lá do que for. E o medo, ele bloqueia muito nossas energias. E veja bem, o rim, como eu falei, é o órgão de choque do medo. No Sim. nosso rim, a gente tem a nossa energia vital, que pela medicina chinesa, nossa energia vital ancestral, né? Ela está armazenada ali no nosso rim. Então, quando a gente bloqueia esse órgão e a gente gera esse padrão de medo muito forte, essa energia ela não consegue ascender pelos canais de energia perfeitamente
como deveria. Então, assim, a gente não absorve o que a gente poderia absorver como potencial energético mesmo no nosso corpo. Então, o medo, ele traz muito esse padrão, né, do bloqueio, ele bloqueia tudo. Então, o hipocondríaco, ele já tem essa raiz aí do medo, né? E então a gente teria que investigar qual a raiz desse medo que traz esse desequilíbrio nesse paciente. Ô, Marcela, nossa, eu fiz uma pergunta. Senti que minha depressão pós-maternidade, que tive na minha primeira gestação, e falta de colo materno. Hoje eu ainda fico esperando minha mãe me olhar. Olha, Foi. como é o nome dela? Marcela. Marcela, né? Ó, Ana Flix, meu Marcela, filho. isso já é importante. A partir do momento que você já traz esse olhar e já traz essa compreensão, significa que você mesma já começa a fazer um movimento para curar isso em você, porque você já consegue identificar algo que aconteceu com você e o caminho que você precisa trilhar para você olhar para isso. Então, isso já é um primeiro passo, isso já é um primeiro movimento. Então, algo já movimentou aí dentro de você, isso é muito bom, né? E aí, o que é que eu aconselharia você? Procurar um terapeuta para aprofundar nessa sua questão e trazer mais dessa raiz e trabalhar isso com você para você liberar, vamos dizer assim, essa contração, que eu não digo trauma, mas digo assim, essa contração, porque o tempo inteiro a gente está contraindo e expandindo, porque nós estamos aqui em aprendizados, então os desafios são as contrações. Mas aí quando a gente pega isso e transforma, eu digo assim, quando a gente olha para a dor e resignifica, a dor ela vira força. Então a gente transforma essa dor em força e expande novamente, expande maior, expande com mais luminosidade, criando mais raiz. Então, só o fato de você já trazer essa consciência para você e fazer essa ligação de pontos, isso já é muito bom. E Marcela trabalha com aromaterapia. Ela faz uma série de coisas, mas é aquela história, né, Maísa? A gente tá sempre aprendendo, né? Sim, Mesmo que você seja terapeuta de uma área, né? É sempre bom você ir para o outro, né? Ser cuidado. É uma coisa que eu observo, sabe, Maísa? Vocês terapeutas, que eu não sou terapeuta, vocês têm uma coisa linda, que é cuidar do outro, né? Mas quem cuida de vocês? Deus, o é, universo. ó, é Você já sabe. importante. É verdade, Ana. Você tocou assim num ponto bem interessante. Nós, como terapeutas, temos às vezes essa necessidade também, é óbvio, de olhar para a gente, precisa às Com vezes dessa certeza. pausa para a gente se organizar, se reorganizar energeticamente mesmo. E, vamos dizer assim, fortalecer nossa energia, porque a gente precisa estar bem para conseguir levar o bem para o outro. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar bem para eu poder cuidar do meu paciente bem. Então, assim, eu sempre procuro fazer minhas técnicas, vamos dizer assim, de reenergização. Eu busco Detox. muito a natureza, eu gosto muito de ir na natureza. O banho de mar, para mim, assim, é maravilhoso. Eu gosto muito de caminhar, pra, principalmente pisando na areia ou numa grama para aterrar. Eu tenho muita prática de meditação, então eu faço muito exercício energético de meditação, que é uma forma também de ir equilibrando o meu campo energético. Então, assim, dá as devidas pausas para a gente ter um lazer. Então, tudo isso faz parte, né, da saúde mental e espiritual também, da gente como terapeuta. A gente precisa ter esse olhar e se perceber quando a gente está precisando dar um respiro, né? Porque para a gente poder estar bem para o outro. Exatamente, porque a demanda só tem aumentado, né? De É gente verdade. chamando, chamando, chamando. Aí tem hora que eu observo os terapeutas começando a ficar meio assim, que eu falo com outro, digo, ih, fulano tá meio coisadinho. E a gente fica observando, né? Tem que se cuidar. Além, Tem que se sendo cuidar. terapeuta ou não. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar porque é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau não pode, né? Mas é o que Tem mais que tem, se viu, amiga? cuidar. É o que Tem mais que se tem. cuidar. Infelizmente, a demanda é grande. Ô,
Maísa, mas minha gente, Maísa sabe de tanta coisa. O meu papo com Maísa foi até, a gente começou de tarde, foi até de noite, não deu tempo de acabar. Maísa, fala um pouquinho. Você hoje atende, seu atendimento é todo presencial, né? Aqui em Recife, com Sim, quiropraxia, né? Com seus tratamentos, acupuntura, isso. acupuntura e tudo. Mas, assim, você vai falar aqui, né, no Mar da Consciência, dá um spoilerzinho do que você vai falar. Porque eu disse, mas ele Sim, sabe de tanta coisa, vem tanta gente falar tanta coisa. Eu digo, vamos falar de uma coisa. Que tem muita gente que fala, fala, fala. E eu noto, sabe aquele que é porque eu sou uma observadora nata. Não sei se é por causa da minha profissão. Eu vejo aqueles balãozinhos assim na mente das pessoas, sabe? Assim, cri, 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 cri. Aí o pessoal fica com vergonha de entrar, por exemplo, tô na palestra de Wagner, né? Não porque os chakras, porque o fio de prata, o fio de ouro, o fio de bronze, o fio de cromo, e o povo, maravilhoso. Sabe aquela aula de matemática que você já pega a equação no meio do caminho, mas no final o resultado deu, você pegou? Assim, mas é você pode fazer esse papel de traduzir sobre chakras. E aí, Maísa? sim. Veja bem, Ana, assim, é muita alegria, muito, um prazer imenso, né, falar sobre esse assunto, né, no seu evento, no Mar Consciência, em setembro. Porque é um assunto que eu sou apaixonada por ele. Porque, como eu falei lá no início, né, tudo começa no nosso campo energético, certo? E a anatomia energética, eu digo assim, que ela deveria ser algo essencial. E assim, na minha concepção, eu acho que no futuro, não tão longe, as universidades deveriam incluir essa disciplina, anatomia energética, para todas as pessoas, principalmente para o pessoal da área de saúde, da medicina, porque eu acho que quando a gente unir esses conhecimentos, a medicina, assim, ela vai dar saltos à medicina ortodoxa, porque eu acredito muito nisso. Então, assim, os chakras, o que são os chakras? São vórtices energéticos que a gente tem no nossa anatomia energética, que conecta. Eu digo que os nossos chakras, eles são um, uma conexão. Ele realmente conecta mundos, porque eu digo assim, que cada chakra ele traz um universo particular dentro de nós. Porque cada um vai trazer sua característica específica, energias que vai trabalhar ali no nosso corpo. Então, a nossa anatomia fisiológica, nós temos os chakras, nós temos os nadis, que são os canais de energia, e os chakras, eles são esses vórtices energéticos que faz a conexão do nosso corpo, vamos dizer assim, mais sutil, com o nosso corpo mais denso, que é essa energia condensada, o corpo material. E através desses canais de energias e dos vórtices de energia que são os chakras, a gente troca energia com o meio, tanto com o meio físico, né, o meio terrestre, quanto o meio, vamos dizer assim, mais superior, né, que é o chakra coronário, que ele fica voltado para cima, aí já pega mais a energia do céu. O chakra básico, ele já pega mais a energia da terra, e por aí vai. Então, assim, na palestra, lá no seu evento, eu vou Uhum. tentar trazer, né, a característica de cada chakra. É óbvio que a gente não vai conseguir aprofundar tanto, porque se a gente for falar de cada chakra minuciosamente, é mais ou menos 1 hora para cada um, É um workshop, já é um porque workshop para fazer. é, é algo assim muito profundo, mas que traz, né, uma sabedoria inata cada um ali. Eu digo assim, que cada chakra ele tem um dígito de Deus falando com a gente. E ele também é conhecimento, porque quando você se reconecta com você, porque eu acho que muito das doenças da humanidade que a gente está perdendo essa conexão com o divino, mas com o divino dentro da gente. Porque eu digo assim, que a gente é o divino pulsando em vida, mas a gente se desconecta muito. E Muito. quando a gente se conecta com essas energias, a gente se conecta com nossa força. Porque a nossa força interior é ele pulsando em cada célula. Então, quando eu tenho conhecimento disso e eu consigo utilizar desse conhecimento ao meu favor quanto alma para vencer a mim mesma, para me desenvolver melhor aqui no plano terrestre, porque os chakras ele tem essa função também. Porque, por exemplo, o chakra básico ele está muito relacionado à questão da força raiz, da mãe terra, da família, da sobrevivência. Por exemplo,
Um paciente que ele tenha bloqueio no chakra básico, provavelmente ele vai ter dificuldade de ganhar dinheiro, né? Ele vai ter dificuldade de buscar esse financeiro. E por aí vai, o gênito urinário, que é o segundo chakra, ele vai trazer o quê? Traz muita criatividade. Quando o paciente ele tem bloqueio nesse chakra, ele vai ter dificuldade com a criatividade, de expandir, né, os seus, vamos dizer assim, seus projetos. Ele não consegue realizar. Ele pensa, ele tem aquilo, mas ele Aqui. não realiza. Ele vai ter dificuldade de se relacionar com pessoas, não só relacionamento a dois, mas relacionamento de uma forma geral. Então, assim, é tudo muito minucioso e muito bonito. Então, quando a gente conhece a nossa anatomia fisiológica energética, a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender como é que a gente funciona, como eu posso me desenvolver melhor e como eu posso explorar os meus potenciais enquanto alma aqui na Terra. Porque eu digo assim, que a gente vive, mas eu digo que os chakras, né, e essa anatomia toda energética, ela faz com que a gente realize, a gente traga o divino para a Terra, né? E trazer o divino para a Terra é isso. É você realizar aqui coisas boas, é você botar todo o seu potencial. Então, esse conhecimento dos chakras, ele traz muito isso, essa coisa profunda de você conhecer a si mesmo, conhecer sua alma e os seus potenciais e como você pode fazer para ter uma vida mais saudável, equilibrada com você mesmo. Não só no campo emocional, mas o campo físico, mental, porque nós somos energias, né? E quando essas energias elas estão equilibradas, o meu corpo também se equilibra e minha mente também se equilibra. Exatamente. Muitas vezes você fica muito no mental, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade de informações assim imensa, né? Não falta, seja no Sim, celular, né? Na internet, livro. Você hoje tem a nível de conhecimento, né? Informação, você tem uma diversidade. Mas tem pessoas que a gente observa que tem bloqueios, né? Nos chakras, porque o conhecimento fica todo aqui, não consegue sim, aterrar. Pessoas que falam lindamente, que sabem tudo das ferramentas, dos protocolos, mas não desce, né? Fica daqui para cima, fica só céu. sim. E isso a gente E outra consegue. coisa, isso, e outra coisa importante, Ana, porque os traumas, eles ficam justamente nesses vórtices de energias. Então, os traumas que a gente sofre, eles vão ficando ali, acumulado. De acordo com a raiz de cada trauma, ele vai ficando em cada chakra. E aí, o que é que acontece? Essa energia vital que circula no nosso corpo, que vem do céu e também vem da parte da terra, não consegue se movimentar dentro do nosso corpo. Por quê? Porque esses chakras, eles estão cheios de bloqueios. E aí, quando eu começo a trabalhar isso, e eu começo a me conhecer e liberar essas energias, esses chakras, esses vórtices energéticos, eles começam a funcionar de uma forma equilibrada e começa a filtrar todo esse potencial que vem de cima e que vem de baixo, e eu começo a vibrar na saúde física, na saúde espiritual, na saúde emocional, porque a cada liberação eu vou criando espaço dentro do meu corpo para uma nova energia e me alinhar com o meu propósito de alma. Porque quando a gente vai liberando esses traumas desses pacientes e vai equilibrando ele como um todo na energia yin yang, vamos dizer assim, pela medicina chinesa, a gente vai liberando e esses centros energéticos eles começam a funcionar de uma forma mais leve e a filtrar melhor essas energias que a gente não consegue absorver, porque muitas vezes a gente está impregnado, né? De crenças limitantes, de traumas, disso, daquilo e várias outras coisas, e aí a gente não consegue realmente fluir na vida como poderia. E aí, quando a gente conhece essa anatomia fisiologicamente falando, energética, aí a gente começa a liberar e começa a perceber onde estão os bloqueios. Existe tratamento, porque, por exemplo, é muito interessante isso, porque se você faz um alinhamento dos chakras, né? Uma liberação dos seus chakras, tem coisas que você não precisa nem falar. Elas vão se organizando energeticamente, naturalmente, até emagrecer, Sim, como você falou, ganhar dinheiro, se relacionar. Uma coisa que estava parada na sua vida, que você ia muito no mental.
era um desalinhamento energético, quando você alinha, a coisa fluiu, não é? Então, muita Sim, gente você fica, não, eu vou para terapia e falo, nada contra a terapia, mas você fica no verbal, no como racional, né? no racional, e pode ser, deve ser, uma coisa energética. E você faz isso também. Sim, sim, sim. Porque a terapia sistêmica, ela dá esse suporte. E a terapia da medicina chinesa também. Porque, como eu falei, além de a gente trazer consciência para esse paciente, as agulhas, quando eu coloco ali em pontos estratégicos, ela está movendo energia ali. Ela está Hum, deslocando aquela energia que está ali estagnada. Só que o mais importante de você não só deslocar essa energia que está estagnada no paciente, é você trazer consciência para ele. O porquê que aquela energia ali estagnou. Porque aí, quando você traz consciência, você traz clareza para o corpo. Porque aí a alma compreende o que foi que aconteceu e por que aquilo aconteceu. E aí é uma cura profunda, porque aí você começa a movimentar aquelas energias ali dentro. Porque nós temos os 7 chakras principais, que são os maiores, mas sim. nós temos os para-chakras, que cada porozinho da nossa pele é referente a um chakrazinho, um microchakra. Então, quando eu vou com a agulha ali, com a intenção, naquele bloqueio, naquele nada que está congestionado, eu ponho a agulha ali, faço esse equilíbrio do yin e do yang, e faço essa energia circular, eu estou liberando aquele conduto energético. Mas eu não só estou liberando, mas eu estou trazendo consciência para o meu paciente. Eu estou dizendo por que, que ele entrou naquele padrão. E aí, quando ele começa a se observar, ele começa a se perceber e entender como o corpo dele funciona. Em alguns casos, eu associo a agulha com uma terapia sistêmica. Eu faço um exercício sistêmico na hora com o paciente. Às vezes acontece do paciente chegar para mim e eu perceber que ele tem um bloqueio, vamos dizer assim, de infância. E aí, quando eu vou lá com as agulhas no pé dele, que eu mexo lá nos canais de energias do pé, eu entro com exercício sistêmico. Por quê? Porque a hora do nosso pé fica muito registro das coisas que a gente viveu na infância. E quando eu vou naqueles canais, às vezes eu consigo acessar alguma coisa que está ali. E eu trago aquela lembrança para o paciente. Enquanto ele está nas agulhas, eu proponho para ele um exercício sistêmico e é muita liberação de energia. Assim, é muito bonito você ver o paciente como ele chega e quando ele sai. Às vezes eu consigo acessar também o campo das energias, eu consigo ver, às vezes, aquele campo energético do paciente, quando ele está ali nas agulhas e depois que ele passa pelo exercício sistêmico, aquele campo energético pulsando ali, liberando as energias. Isso é muito bacana. E por isso que eu digo, por trás do nosso corpo físico existe toda uma fisiologia energética que eu acho que todo terapeuta, principalmente da área da saúde, ele deveria conhecer, porque aí ele ia tratar com mais profundidade, porque ele ia tratar de dentro para fora, né? Ele ia fazer o movimento inverso, que a medicina geralmente ocidental trata o sintoma, e a gente vai no caminho contrário, né? A gente vai lá na alma e traz aquela raiz, o que foi que trouxe aquilo e tenta, né, minimizar aquilo para o paciente e trazer consciência para ele, né, que é o mais importante. Verdade, com certeza. Consciência é a ferramenta, é o que traz lucidez, né? Para tudo, para a Sim, espiritualidade, para o financeiro, para o emocional. Ô Maísa, falando de uma coisa que está muito em voga hoje, né? Que é a questão de saúde mental, né? Os transtornos, né? Mentais de depressão, ansiedade, pessoas querem desistir da vida. Muitas vezes também pode ser esse desequilíbrio em yang, não é? Dentro delas e também sim, desequilíbrios energéticos, porque está quase que uma epidemia. Seria um grande processo de desequilíbrio energético coletivo, porque tem o campo, né? Que é o campo que começa a sim. entrar dentro do outro, né? O que é que eu percebo, Ana, assim, pela minha visão, né? Eu noto, Sim. eu percebo assim, que a humanidade em si, ela, vamos dizer assim, ela perdeu mais essa raiz, quando eu digo essa raiz com o divino, né? E aí, quando você perde essa raiz com o divino, você se perde de si mesmo. Porque é aquilo que eu disse, nós somos o reflexo dele. Cada um na sua crença, independente, aqui a gente não está falando de religião, Não. mas cada um dentro da sua crença
tem algo que acredita num poder maior, seja ele qual for. Só Sim. que o que é que eu percebo? As pessoas desenraizaram desse poder maior, perderam a conexão, né? E quando a gente perde a conexão de algo maior, a gente se perde de nós mesmos. Eu acho que o ponto inicial aí, primeiro é esse, tá? E segundo, eu acho assim que o amor, né, o medo, né, como eu disse, o desenraizamento do divino, que eu acho que as pessoas perderam e aí se perderam de si mesma. Sim. O segundo ponto, o medo, traz esse bloqueio, porque hoje as pessoas têm medo de amar, medo de se relacionar, e o medo as pessoas congelam. E a ignorância. E o que é ignorância? É o fato das pessoas ignorarem determinados conhecimentos, porque eu acho que o conhecimento ele liberta. E o conhecimento, ele começa a partir de nós mesmos, autoconhecimento. Eu acho que falta muito isso, as pessoas buscarem esse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, no seu silêncio, na sua alma mais profunda. Porque hoje se fala muito disso, né? Autoconhecimento. Mas será que as pessoas estão buscando com profundidade, né? Será que as Isso. pessoas estão buscando isso realmente como algo que liberta e não buscando com modismo, né? Então eu acho que o autoconhecimento, a reconexão com algo maior, né? O conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, que é você conhecer a si mesmo, e a prática do bem. Eu acho que esses três pilares, autoconhecimento, conhecimento, a prática do bem, eu acho que isso liberta qualquer humanidade. E eu acho que a humanidade hoje, ela se perdeu disso, se perdeu dos valores, porque foi uma avalanche de tanta coisa, né? No mundo, e veio a pandemia, e aí foi tanta coisa que as pessoas meio. Aí veio esse boom, né? Da internet, da mídia, enfim. Então as pessoas ficaram meio alienadas no mundo virtual e Sim. esqueceram de ir para dentro, né? É um olhar Porque sempre o para mundo fora, virtual. né? Isso, porque o mundo virtual é bom, trouxe, claro, trouxe suas vantagens, e isso foi bom, porque conectou a gente com mais pessoas. Veja agora, você está aí conversando comigo, eu daqui, e a gente está conectando várias pessoas, isso é maravilhoso. Mas até que ponto isso é saudável e até onde eu estou filtrando o que eu busco, né, nesse mundo virtual? Então, eu acho que o mundo virtual hoje alienou muito as pessoas. E quando você não tem uma base, como eu falei, desse enraizamento dos valores, das leis universais, do que realmente importa e do que é importante, aí quando chega esse momento, essa avalanche de conhecimento, aí você se perde, porque você não está enraizado em você mesmo, né? E aí você vai nesse movimento e quando você vê, você está perdido, né? Tá. Então, eu Tá se acho que falta afogando, né? isso hoje nas pessoas, e as pessoas estão se afogando, essa necessidade do ter, do saber, e nanana. Então, acho que tem que ter uma calma, tem que ter, assim, aquele discernimento, né, mesmo, de até onde eu vou, até onde é saudável eu buscar. E quanto mais você buscar se conhecer, mais se conhecer profundamente mesmo, feito eu disse, nesse silêncio interior, né? Quem sou eu, né? O que eu estou buscando para mim? Qual o meu propósito? Eu digo assim que eu acho que é um exercício toda noite quando a gente antes de dormir e sentar na cama pensar assim, meu Deus, o que eu fiz hoje que eu estou me aproximando do que eu quero ser? Quem eu quero ser, né? Porque eu acho que quando a gente se faz essa pergunta todo dia, a gente começa a pensar onde eu quero chegar e quem eu quero ser. E eu estou realmente construindo essa pessoa que eu quero ser, né? Porque eu digo assim, o que a gente quer ser amanhã, a gente tem que começar hoje. Mas o amanhã, às vezes não é um amanhã tão aqui, né? Amanhã, mas um amanhã mais distante, né? Que o mestre espiritual que ele dizia muito isso, o Ciro Teixeira, ele dizia isso. O que você quer ser hoje, comece amanhã, né? Porque são escolhas. As escolhas que nós fazemos, o que a gente busca, vai determinar o que a gente vai ser, né? Seja daqui Exato. um ano, 2 anos, 10 anos, ou até numa próxima reencarnação, para quem acredita, né? E é isso. E essa questão de vocês, qual é o meu propósito? Eu estou lendo um livro aqui que é bem antigo meu,
que é de Esther e Jerry Wicks, que é a lei universal da atração. E ele fala muito sobre isso, sabe? Que a gente fica querendo atrair, manifestar, cocriar. E ele fala sobre o estado do bem-estar, né? O nosso propósito, a nossa realização, a nossa prosperidade está ligada ao nosso bem-estar. O que você está fazendo agora está lhe dando bem-estar? Amor, esses batons vermelhos? É isso, Rosiana. Estamos vibrando no vermelho, no feminino leve. Obrigada, é isso. E ela gosta também, que daqui eu tô vendo a foto dela de batom vermelho. Então, esse estado de bem-estar é aquela história. Os desafios da vida vêm, né? Os altos e Sim, baixos, as marés altas, maré baixa, né? Aqueles desertos, eles vão vir porque fazem parte, né? Mas é como é que você sim, tá, esse seu bem-estar interior, de tá fazendo o que faz sentido para você, né, Maísa? sim. Eu acho que a gente tem que fazer o que a alma da gente vibra, né? O que a gente ama. Porque quando a gente faz com amor, tudo toma uma expansão muito grande. Não adianta você querer fazer porque, eu tô vendo fulano fazer, eu vou fazer. Não, você tem que fazer o que sua alma ressoa. Porque Isso. quando você faz o que sua alma ressoa, você de fato está no seu lugar. E quando você está no seu lugar de honra, tudo vira luz, né? Quando você está no seu lugar de honra, a vida flui como um rio, né? É Ela verdade. traz essa fluidez e tudo fica leve. Você não faz nada por obrigação, nem por peso. Tudo fica leve, né? Você Quando não você está no cansa. seu lugar. E isso você não cansa, você faz por prazer, né? Você não faz uma coisa mecânica. Então eu digo assim, é tanto que quando eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu lembro que quando eu estava perto de me formar, as pessoas diziam assim, tu devia fazer, Maísa, dermatofuncional, porque dermatofuncional é uma área que dá muito retorno financeiro, né? Porque é a área de estética e as pessoas gostam de se Sim. cuidar e tal. E aí eu dei essa resposta, eu disse assim, olha, não, eu vou fazer o que minha alma pede, porque eu não vou fazer pelo retorno financeiro, porque se eu fizer pelo retorno financeiro, eu não vou fazer bem, porque eu não vou estar no meu lugar. Eu disse, eu vou fazer o que eu quero, que era a área de coluna, né? Especialização em coluna e medicina chinesa e tal. Eu disse, eu não vou para a área de dermato, nada contra, mas minha alma não ressoa com isso. Eu não vim para fazer isso, eu vim para cuidar do corpo de outra forma, não na parte de estética. E aí todo mundo, vai morrer de fome. Eu digo, deixa, eu vou morrer de Vai, fome, vai, mas eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sempre fui assim, Ana. Eu só faço com amor. Se eu não fizer porque eu tô ali de corpo inteiro, eu não vou. eu Ou eu também. vou inteira, ou pela metade eu não vou. Então, Isso. assim, hoje, né, eu realmente tô no meu lugar. Hoje eu não tenho arrependimento nenhum. Podia ter feito dermato. Não, porque eu acho que o amor é que move tudo, né? Você quando faz com amor, tudo flui. Tudo flui, até o feijão com arroz fica mais gostoso. É Né, não? verdade. Ô, Maísa, Então, deixa eu perguntar uma coisa. Nesse finalzinho de live, menina, essa mulher é maravilhosa. Será que a gente conseguia fazer um exercíciozinho, uma meditação de 5 minutos para a gente ir dormir, começar uma segunda-feira, já que a gente falou tanto de chakra, de energia. Será que a gente consegue fazer um exercíciozinho para o pessoal gravar? sim, Porque depois dessa live muita gente vai assistir, as pessoas fazem o exercício, porque as pessoas acham, né, Maísa, que para você entrar num próximo sistema, num momento de paz, de harmonização, a gente precisa de muito tempo. E não é, às vezes é uma janela que você cria ali de conexão e é, às vezes, o necessário para que as coisas, o milagre aconteça. sim. Olha, eu vou contar uma história rapidinha aqui que eu achei Conte. interessante que você falou, a questão da paz. Tem um rei que eu digo assim, porque isso eu achei fantástico, né, essa Então história. vamos. Ele pediu para pintarem, ele selecionou vários artistas e pediu para pintarem um quadro para ele que passasse a ideia de paz, Hum, né? E aí vários artistas fizeram um quadro passando ideia de paz. E aí um pintou um monge, né, sentado numa montanha. O outro pintou um pombo, um pássaro voando assim no céu.
E aí ele foi vendo cada quadro, né? E um pintou um lírio branco numa montanha levando um vento, uma aragem assim. E ele admirou vários. Aí, num determinado momento, ele vê um quadro. Que nesse quadro tinha uma cachoeira, né, descendo. Tinha um menino brincando assim com a bola perto dessa cachoeira. E tinha um ninho de passarinho, assim, perto dessa cachoeira. E um rapaz sentado perto dessa cachoeira, assim, pensativo. Só isso apenas, né? E aí ele escolheu justamente esse quadro. Por quê? Porque ali ele viu que existia vários elementos, uma criança brincando, um ninho de passarinho, mas aquele rapaz ele estava num estado de contemplação ali, mesmo com aquelas crianças brincando, né? Aquele ninho de passarinho, o passarinho cantando. Mas o que é que ele entendeu, né? Que a paz é um estado interior e que a gente pode buscar ela mesmo diante de vários cenários. Não necessariamente a gente, para encontrar a paz, a gente tenha que estar dentro de um templo ou dentro de um quarto silencioso. Mas a paz, a gente pode buscar ela onde a gente estiver, porque a paz está dentro da gente, né? Então, quando a gente está em paz, em qualquer ambiente, a gente vai encontrar paz. E aí ele escolheu esse quadro, porque justamente tinha vários elementos ali, mas aquele rapaz sentado perto da cachoeira com aquelas crianças estava em paz. E aí eu achei muito Interessante. interessante, porque traz uma reflexão muito profunda, né? Porque geralmente a gente tem a ideia de paz e isso, eu tenho que estar num ambiente totalmente silencioso, eu tenho que estar só, e não necessariamente, né? É verdade. E a gente nós estando em paz, a gente contribui, mesmo que individualmente, né, para a paz do Sim, todo. Porque existem sim, muitas pessoas que parece que saem de casa querendo tirar a sua paz, né? Parece que elas dizem assim, hoje meu dia é para tirar a sua paz. E a gente é provocado, né, durante o dia. É um caso, uma pessoa que fecha você no trânsito, é uma pessoa que passa na sua frente para pegar uma sim, vaga, é a fila do supermercado que a pessoa, se você der a frente para a pessoa na fila do supermercado, você fala assim, faz, hã? Você não vai competir comigo, não? Não, você já pode ficar, fica em paz. Você se fica em paz, a pessoa faz, tic-teco dela não bate. E é essa paz que a gente leva, e daqui a pouco a gente não entende porque algumas coisas vão se transformando na vida da gente ser essa paz, né? sim. É, e a gente observa muito isso, né? Hoje em dia as pessoas estão nessa busca do chegar primeiro aonde ninguém sabe, né? No trânsito ninguém quer dar vez a ninguém, é aquela agonia numa fila e é aquela. Porque não pode ceder uma vez, enfim, é isso. Mas a gente vai caminhando, assim caminha A a gente vai no humanidade. jogo. Vamos mais a fazer um exercício de 3 minutinhos? Bora? Vamos sim, vamos lá. Esse Você fechar os exercício, olhos. esse exercício que eu vou fazer agora aqui com vocês, ele traz uma harmonização e um realinhamento, né? Adoro. Energético é bem simplesinho. Vocês podem fazer todo dia antes de dormir ou num momento que vocês estejam se sentindo irritados ou cansados, né? Enfim, nervosos. É muito Tomando bom porque banho. traz esse. Pode também, mas o bom mesmo é fazer mais sentadinho, porque aí eu vou pedir para vocês fazerem algumas visualizações, tá? Vambora. Eu vou pedir para vocês respirarem, Fecha os olhos fechar que os funciona. olhos. Sim. Isso, fecha os olhos. Eleva o pensamento a algo maior, que vocês se conectem. Respira profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca. Fazendo essa respiração 3 vezes, vai aquietando a mente. Vai prestando atenção em você mesmo, no seu corpo. Se acomoda numa cadeira confortável, como ficar melhor para cada um. E usando agora o poder da imaginação, eu quero que vocês imaginem uma luz branca pulsando em volta da cabeça de vocês. E vocês vão respirando, soltando o ar, e essa luz branca vai se expandindo e vai pulsando como um coração, envolvendo a cabeça, o pensamento de vocês, trazendo clareza mental, paz de espírito.
E agora eu quero que vocês imaginem essa luz branquinha pulsando na mão de vocês, em volta da mão. Vai respirando, vai soltando ar. E agora imagine essa luz branca pulsando ao redor do pé de vocês. E quanto mais vocês inspiram e soltam o ar, mais essa luz branquinha vai pulsando em volta do pé, em volta da mão, ao redor da cabeça. E aí vocês respirando, imagina agora uma luz amarelinha saindo do calcanhar de vocês. E essa luz amarelinha que sai do calcanhar de vocês imaginam que dessa luz vocês vão falando por ela. Eu sou luz, eu sou luz. E essa luz amarelinha vai saindo do calcanhar de vocês. E vocês vão repetindo mentalmente: eu sou luz, eu sou luz. E vai deixando toda essa atmosfera de harmonia, de paz, toma conta de vocês, desse estado mental, estado de espírito. Respirando, vai soltando ar. Nesse estado agora de paz, de tranquilidade, vocês vão abrindo os olhos devagar. Vai, ó, circulando o punho. Circula também lá embaixo o tornozelo. Ai, ai, que coisa boa. Espreguiça. Esse exercício vocês podem fazer e podem manter por 10 minutos, 5, que ele traz um estado de relaxamento muito grande, porque ele limpa a aura da cabeça, vai harmonizando os pensamentos, e quando a gente leva a atenção lá para o pé, esse aceleramento mental, ele tem uma tendência de cair, porque a gente desloca a atenção daqui, né, do mental lá para o pé. Então a nossa energia ela dá aquela assentada, é muito bom. E eu achei massa é que eu nunca tinha feito essa da luzinha amarela saindo do calcanhar. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. É muito bom. Maravilhoso. Então é cabeça, mão, pé. Mão e pé. E na hora das mãos é muito bom também, principalmente para quem é curador, pessoas que aplicam reiki, pessoas que trabalham com cura. Então, quando você dilata a aura da mão com essa luz branquinha, você limpa a aura das suas mãos. Ó, Vai equilibrando toda essa energia aqui. e relaxou. Maísa, eu não vou falar muito para não sair desse campo, né? Porque a gente criou um campo agora de relaxamento. Mas eu sou muito grata por você estar aqui conosco, muito grata ao universo, a Deus, né? A todas as hierarquias espirituais que nos conectaram através do nosso querido Wagner Borges, né? Ele foi o nosso conector, né? E Sim, agradecer por você estar aqui conosco nesse Mar da Consciência, né? Maísa é maravilhosa. Que você possa, né? obrigada. G. Silva, Iris, quem segue a Maísa, tá com a Maísa, puder vir, né? Participar do Mar da Consciência, 27 e 28 de setembro aqui com a gente. Pra dar um abraço nessa maravilhosa, que ela com certeza vai fazer uma outra vivência, porque eu não vou deixar ela passar sem fazer vivência. Sim. Ana, queria agradecer a você mais uma vez pelo convite. Foi fantástico estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão aqui presentes na live, os que chegarem depois também, receba a nossa gratidão. A Anjinha, a Iris, Doutora Danúzia, e todo mundo que está aí, Rosielce, um beijo grande. Dona Socorro, minha paciente, eu vi também ela por aí, o Mauro, Dona muita gente Socorro, querida. Se eu for falar aqui, eu Bárbara, vou deixar de falar de alguém, porque a gente vai falando, os nomezinhos vai subindo,
Mas muita gratidão a todos vocês que estavam aqui presentes. E eu quero todo mundo lá junto com a gente em setembro, no Mar da Consciência, vibrando luz, vibrando amor. E vamos embora Isso. nesse movimento, junto com a Vamos. Aninha, que é maravilhosa também, é uma querida. Um beijo grande. Um E beijo foi grande a todo muito, mundo. muito bom estar aqui hoje com vocês. Uma ótima semana. Obrigada, viu, Maísa? Obrigada a todo mundo. Boa noite. Uma semana de paz e luz e solução para Amém. todos. Tchau, Amém. tchau. Beijo.